Bom, então, no nosso último programa, a gente trabalhou as questões importantes dentro dessa perspectiva do janeiro, né, de ser um mês dedicado à saúde mental, e que para nós todos os meses, todos os dias são, né, Rô, e para ti também como educador e estudioso da psicanálise, né, Alexandre? Então, eu acho que agora a gente pode trazer a importância do investimento clínico, né, e a contribuição que nós, vamos ser bem psicanalistas, que é do lugar que a gente fala, o que a psicanálise pode trazer de contribuição. Nessa época que o ano está começando, é um bom momento das pessoas investirem na sua análise pessoal. Eu tenho algumas preocupações, Rô, que vem aparecendo na minha clínica, e é tão bom a gente poder dividir, que assim, tem chegado muita má informação de diagnóstico. Nós trabalhamos o diagnóstico estrutural, e é importante falar sobre isso, e a gente não tem a precipitação de já ir fechando o diagnóstico, né? E o sintoma, a gente escuta com respeito, porque ele é algo que diz do sujeito, diz do que o Freud falava que esconde e revela. A gente não sai combatendo o sintoma e a resistência, porque nós não somos lacanianos da psicologia do ego, mas, por exemplo, assim, ó, já veio ultimamente 2 casos, um caso em que até me espanta alguém diagnosticar uma pessoa com síndrome de Asperger, recentemente. Por quê? Porque, bom, a gente articula tranquilamente, né, o que está na rede, a gente articula a psicopatologia psicanalítica com o DSM, e hoje é transtorno do espectro autista, a gente não fala mais em Asperger, né? Então, começando por aí, a gente já vê que tem coisa errada. E a gente vê também pegarem 1 ou 2 sintomas e já darem o diagnóstico e já medicar, e aí depois tu vai ver que a pessoa tinha sintomas que tinham a ver com a sua história de vida, com identificação, com resposta ao grande outro, que não necessariamente fecharia um quadro, por exemplo, de autismo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, a gente trazer a contribuição da psicanálise diante de diagnósticos precipitados, né, do que é sintoma e já é articulado necessariamente como uma síndrome, como uma estrutura, enfim. Acho que por aí a gente pode trazer alguma reflexão importante. São reflexões necessárias, assim, bem interessantes, sabe, Gaio, Pedro? Eu não falo só em diagnóstico, falo de hipótese. Claro. Ou seja, isso pode mudar. Isso dá uma direção ao tratamento? Sim. Sim. Agora, tem sim, né, a gente que vem da psicanálise, eu acho que não tem essa precipitação de já ir criando diagnósticos, mas a gente tem que trabalhar enfim, com as noções psiquiátricas que sim, né? Claro. E por exemplo, assim, porque dessa necessidade de diagnosticar, né? Por exemplo, vou trazer de novo a questão para o CAPS, assim, ó, quando a gente faz um acolhimento, ali eu já tenho que tecer uma hipótese. Por quê? Porque isso está no... olha só, eu acho precipitado, acho. Eu deveria fazer mais um acolhimento e seguindo essa escuta para daí tecer a minha hipótese. No entanto, eu preciso dar uma hipótese ali, porque isso vai gerar o procedimento no sistema... No fluxo. Enfim, o dinheiro, coisa, tá entendendo? É diferente da clínica. É diferente da clínica. Agora a gente está trazendo para uma clínica, a gente pode atuar de forma um pouco mais libertária, né? Não tão diretivamente, né? Ter mais calma, né? E prudência nesse sentido. Né? Então, o diagnóstico, ele é bem-vindo, sim, mas ele não é cabal.
Uhum. Deixa eu pegar um gancho aí até para ilustrar e para a gente poder dar uma conversada. Olha só, quando tu fala, acho que se o termo fosse hipótese e isso fosse levado a cabo com a ideia, com a definição científica, hipótese, sem problema, hipótese. A questão toda é que as coisas estão sendo já consolidadas com 2, 3 consultas, e eu te digo isso em relação à experiência na escola. É uma meninada que já se auto-intitula com TDAH, já se intitula como estando no espectro autista, mas que tu percebe claramente que, mas assim, é muito tênue, é muito precipitado, principalmente numa fase da vida onde várias situações vão acontecer, e o ser humano que está ali ainda está se consolidando. Exato. Então, assim, tu percebe que tem uma ansiedade, porque quando tu falou no diagnóstico, me parece que a gente vive agora um momento de ansiedade. Se não sair com o diagnóstico, parece que a abordagem médica, a abordagem clínica não foi bem feita. É que essa demanda também é dos pais, né, Rô? Os pais têm muita demanda diagnóstica, né? Eu vou aproveitar essa fala de vocês e dizer assim, de um profissional aqui em Porto Alegre, muito conhecido, que já é falecido, e que... porque eu quero falar agora de modismos, tá? Em termos de diagnóstico. E o quanto que isso rende em termos de farmacologia. Com certeza. Né? E que uma mãe chega, no tempo que TDAH era um modismo, chega para esse profissional e diz assim, doutor, você trabalha com Ritalina, né? Já vai direto. A gente ri para não chorar, né? Eita, né? E aí ele, muito sábio, diz, minha senhora, eu trabalho com crianças. Mas, enfim, ele tinha esse corte, mas é para te ver como as pessoas estão subjetivadas, que já vão direto, né, para o remédio. Condicionadas, eu diria, Gaio, condicionadas. Se eu for a um médico e não sair dali com uma receita, esse médico não presta. Não foi bom. Ele não me escutou. Ele não me deu, não prescreveu, não deu nem remédio. Não é bom. Então, assim, hoje, né, não estou dizendo que a gente não tenha que se debruçar sobre a questão e estudar, mas hoje o modismo é autismo, é TEA. Tá? Eu tenho pacientes no CAPS que estão vindo com essa narrativa. Rosane, será que eu não tenho autismo? É bem importante que se pergunte. Eu casualmente estou com um paciente que ele está se perguntando, eu acho maravilhoso que se perguntem, né? Aqui uma pausa para a gente se divertir. Eu aprendi com vocês que a dúvida ela traz uma relação de sanidade fantástica, né? Claro. Enquanto eu estiver me questionando, olha, que fantástico que é, né? Então, assim, a gente vai ter que lidar com isso, gente, que é esses modismos em termos de diagnóstico, porque elas vão, de certa forma, responder, né, a uma farmacológica, né, medicamentosa, que é do nosso tempo. Nós temos remédio para tudo. Aí a psicanálise vai na contramão. Né? Qual é a aposta? A palavra. A palavra sempre, né? Não, mas a gente também coteja... Isso não é de serviço às medicações. Sim. Passagem, elas são bem-vindas quando bem ministradas. Ministradas, e levando em consideração que, como dizia o Lacan, a gente toma significantes, eu digo, a gente come, a gente respira significantes. Então, muitas vezes, aquele apaziguamento diante de quadros sintomáticos, que para nós não necessariamente no nosso diagnóstico estrutural vão fechar, eles fazem parte desta caminhada, e que na interdisciplinaridade a gente vai costurar. Por isso que é maravilhoso quando a gente pode dialogar, né, Rô, com aqueles psiquiatras que são abertos, que valorizam a interconsulta. Eu, nos meus anos de URGS, eu contei nos dedos, às vezes, que eu consegui ter uma interconsulta, porque para eles a gente não precisaria existir.
eu quero te dizer que, nesse aspecto, eu estou me sentindo muito feliz, assim, Claro. numa equipe onde nós contamos com 3 psiquiatras que participam da reunião e estão numa linha horizontal. Muito bom. Vocês sabem que se tem uma área das ciências que não poderia discutir sobre a potencialidade da psicanálise, é a medicina. Porque se a gente analisar a história da medicina é a história do efeito placebo, Rosane, Gaio. Então, assim, a gente não pode desconsiderar o potencial humano que a gente tem de cura. E nisso a gente não está tirando o efeito do princípio ativo e a contribuição do princípio ativo. Mas nós estamos querendo colocar um outro elemento aí, que é a própria subjetivação do indivíduo na sua restauração. Então, como isso é importante, né? E a gente precisa... Então, não acho que esse mundo excludente, ele precisa ser redimensionado. Permanentemente redimensionado. Tu falaste em algo que eu me lembrei aos primórdios da psicologia experimental lá, em que tentava-se pesquisar um parâmetro de dor, né? E aí eles chegaram à conclusão que a dor é individual, a dor física é individual. Se a dor física é individual, imagina o sofrimento psíquico, né? Que demanda o quê? O sujeito falar de si, falar do seu sofrimento, né? Então, aí é que está a importância. Tem uma dor X que vai para o corpo, tá bem, não precisamos sofrer, como dizia uma psicanalista, psiquiatra, minha amiga, mas vamos falar sobre isso, né? Vamos tomar o remedinho para aliviar o sintoma, mas não vamos deixar que o remedinho seja a solução cabal, né? É isso aí. Eu acho que, assim, eu parto da minha experiência pessoal, da minha análise, e que produziu efeitos, assim, a partir desse investimento, né, que pôde me tirar, né, da vacilação deletéria, né, me jogar no mundo das palavras, né, e me colocar numa experiência outra no convívio com o outro. Então, isso fez a diferença, e eu aposto nisso. Então, assim, dentro até, trazendo um pouco para o CAPS, uma das prerrogativas, né, mesmo que 178, que seria um procedimento que é a psicoterapia individual, tá? É um procedimento, mesmo sendo um procedimento dentro de todas as diretrizes, né, da reforma, a aposta do CAPS não seria tanto em psicoterapia, mas psicoterapia grupal, oficinas, são várias frentes de trabalho. Agora, a psicoterapia também é um procedimento, e ele é muito importante. Às vezes a pessoa não está em condições de ir para um grupo, e ela precisa passar por esse processo. E às vezes ela tem que sair do grupo para ir para o individual, né? Para ir para o individual. Então, assim, não pode se engessar, né, nas diretrizes e poder olhar para o sujeito e validar aí a sua fala e a sua necessidade. Então, assim, eu realizo muita psicoterapia no caso. Que bom que existe essa possibilidade, né? E posso dizer o seguinte, gente, faz a diferença. Bom, como a gente sabe que faz a diferença na clínica, né? A gente estava falando em diagnóstico e diferencial, não posso deixar de falar em psicose, que requer muito mais cuidado, mas muitas vezes a gente vê por uma narrativa já um alerta, né? De que aquela estrutura ali requer que a gente tenha cuidado com interpretação simbólica, que a gente veja o grau de sofrimento numa melancolia em caminho. E, bom, né, na nossa clínica, bem dificilmente vai surgir alguém com uma demanda de tratar uma perversão, né? Mas a gente um dia vai ter que tentar essa clínica. E por falar em perversão, eu quero aproveitar o espaço para fazer propaganda de um filme interessante que está bombando na Prime, que é o Saltburn. Ele é bem interessante porque existe, assim, também uma construção que vai se revelando, e é interessante que, para um perverso cair num mundo de riqueza e de gozo intermitente,
é o ideal para o perverso, né? Onde não tem castração, onde não tem limite. Então, eu recomendo esse filme na Prime, é bem interessante de ser visto. É um filme envolvente. Eu vi a tua indicação, achei, não consegui ainda acessá-lo, tá? Por falta de tempo, mas vou fazê-la. Mas muito bom, agradeço a indicação, muito. Outra hora a gente pode pegar e fazer um programa só psicanálise e cinema. Pegamos alguns. Sim, as tuas indicações estão sendo muito bem-vindas, tá? Sempre valiosas, né? Fico contente para a gente poder bater bola e que a gente possa encerrar fazendo, sem vergonha nenhuma, uma apologia de que vale a pena investir na sua análise pessoal, na sua psicoterapia. As pessoas que fazem isso, elas têm uma outra relação com a linguagem, elas vão lidar muito bem com as suas dores, com seus sintomas, e, sobremaneira, não vão se arrepender, como diria Lacan, de ceder ao desejo. Ética do desejo. Eu assim, ratifico com Freud, né? A análise é mais barata do que o sintoma. Com certeza. Do que a doença, né? Fantástico. Aí. Então, bom transcurso. Em seguida a gente se encontra de novo.